E aí, pessoal do Dúvidas Remoto, eu prometi para vocês falar um pouquinho do roadmap de desenvolvimento, né? Eu vou seguir esse link aqui, que é bacana, mas vou dar uma lida dinâmica aqui. Basicamente, para você virar desenvolvedor web em 2019, você tem 3 pontos principais, que é o front-end, que é quem vai fazer o que todo mundo vê, o back-end, que é o que ninguém vê, mas é o que faz o negócio funcionar, e o DevOps, que é a parte de servidor e tudo mais e tal. Então, como você começa a aprender isso, né? Como você vai indo atrás do tutorial. Essa que é a ideia. Então, a ideia é a seguinte, que você vai começar aprendendo, por exemplo, Git, que é imprescindível, seja no front, no back ou no DevOps, uso do terminal, estrutura de dados e algoritmos, o que é o Solid, o KISS, e algumas dessas coisas que não são super necessárias. Exemplo, se eu fosse pular alguma coisa, assim, eu conseguiria pular esses dois por enquanto para aprender melhor mais na frente, licenças, e assim, dá para pular, e é isso que eu vou falando para vocês aqui. Mas basicamente o que é imprescindível, tá no zero, no zero, no zero, aprende Git, aprende como é que funciona uma transferência de um computador para o outro via SSH, como é que faz um login, como é que faz uma conexão via chave SSH, entende só o que é a diferença HTTP para HTTPS, a maioria das pessoas já sabe. O uso do terminal, assim, é muito bom, é imprescindível, na verdade. Estrutura de dados e algoritmo, tem muita coisa na internet para explicar sobre isso. Encode de caracteres, se está com Ruby, dá para pular, se está com Ruby on Rails. GitHub é super necessário ter. Mas vamos lá, vamos pro front-end, né? Eu vou dividir aqui, eu vou parar quando eu terminar front-end e vou fazer outro vídeo quando eu começar o back-end, eu fazer outro só de back-end. Mas vamos lá. Front-end, imprescindivelmente você vai ter que entender o que é uma anotação HTML e CSS. E aí aqui ele vai te dizer assim, olha, aprende o básico do HTML, como escrever um HTML semântico, básico de SEO, exemplo, o que é um H1, H2, H3 e tal, acessibilidade, o que vai ser, quais são os elementos que são definidos como acessibilidade, por exemplo, texto alternado de imagem, etc. No CSS, é aprender realmente o básico, claro, tipo assim, o que é o estilo simples e negrito, etc. E depois a gente vai aprender como fazer layout, o que são as media queries, quais são o que é o CSS3, e que ele vai falar sobre Flexbox, etc. Dá para começar isso tudo aqui aprendendo básico, e nessa parte de layout indo mais para, por exemplo, um framework como o Bootstrap, e tentando entender como o Bootstrap foi feito, por exemplo, ou o Buma, ou outros. Eu gosto de aprender a partir de alguém que fez um negócio bacana, sabe? Que está sendo bem utilizado. Como, por exemplo, o Bootstrap. Então vamos lá para o básico do JavaScript depois. Entender sintaxe, entender o que é o ES6 e assim por diante. 2 segundinhos. Certo. E aí, terminado isso, esse HTML, CSS básico de JavaScript, diria que você é um iniciante. Bacana, bem legal. Se fez tudo isso, é um bom iniciante. Dá até para pensar em um estágio, sei lá, alguma coisa mais assim nesse sentido. Aí vamos aqui. Package Managers. Entender qual é a diferença do NPM para o Yarn, ou aprender o que é NPM e Yarn, né? Pré-processador de CSS. Aí vem aqui, quando você sabe essa base legal, você chega aqui no pré-processador de CSS, isso é, por exemplo, um curso de SAS, ele é bem rapidinho.
um curso de SaaS ele é bem rapidinho, assim. Tem curso de SaaS com 2 horas de vídeo ou 1 hora de vídeo. Então, assim, você vai ver que tem muita coisa daqui para frente vai ficando muito mais simples. Por exemplo, Bootstrap, se você entendeu bem aqui, você chega aqui com muito mais base. É muito importante. Ó, o cara falando do Boom aqui, Bootstrap, nem tinha lido isso antes. E aí você vai ficando cada vez mais avançado, entendendo quais são as estruturas de CSS, como é que eu vou escrever. Mas isso aqui eu diria que é melhoria, aprimoramento e aparar as arestas que ficaram mal arrumadas aqui em cima. Então, aqui em cima não é para ficar super profundo, sabe? Porque quando você for focando em aprender SaaS, Bootstrap e tal, você vai aparando e vai aprofundando por aqui. Isso sim é importante, você chegar no local e dizer, não, eu tenho experiência com Bootstrap, eu tenho experiência com SaaS, eu sei usar SaaS, do que, não, eu não sei Bootstrap, não sei SaaS, mas eu tenho uma boa base de CSS, porque eu fiquei 2 anos aprendendo CSS. Então, assim, esquece isso rápido, esquece não, pula isso rápido, vai para frente, faz o curso bem feito e vai continuando. E depois disso tudo aqui para cima, né, de aprender um pouco mais sobre linters, sobre task runners e tal, bundlers, por exemplo, eu uso o Webpack hoje. Aí sim você vai escolher um framework que você vai trabalhar. O que eu uso hoje é o React, onde eu trabalho, que aí você vai escolher entre o Redux ou o MobX, mas o Redux é o mais MobX, não sei. Pois é. Então, eu escolheria o Redux, que é mais conhecido, seguindo aquela ideia do vídeo, onde o que o pessoal está pedindo. Cara, chegou até aqui muito bem, assim, com uma boa base, fez muito projetinho e tudo mais, você já consegue boas vagas aqui. Bem aqui nessa linha de boas vagas já. Daqui para frente, por exemplo, testar apps e coisas após já é bem um pouco mais avançado. Ou até assim, mas eu sei Gatsby, eu peguei aqui embaixo, eu sei fazer esse React.js e React Native. Não precisa ser assim sequencial, sabe? Eu posso ir daqui e, e aprender o React Native. Por exemplo, eu comecei com React Native, depois eu fui aprendendo mais sobre React e JS. Então, não é isso aqui não é uma linha para seguir super à risca, assim, de forma sequencial, mas é bem óbvio que para você aprender Redux, você vai ter que passar pelo React, sabe? Isso aqui eles acertaram muito bem nessas definições. Por exemplo, você não pode testar a aplicação JS, JavaScript, sem entender o que é um sistema, o que é um JavaScript aqui, o que é um framework de JavaScript, pré-processamento, sabe? Você vai chegar aqui sem base e vai ficar batendo cabeça muito, sabe? É mais isso. Então, sobre front-end é basicamente isso daqui. E continuo no próximo vídeo.